A gente foi fazer uma palestra agora na Univale e teve uma das amigas do Thor que participou, que agora está na universidade e estava na palestra. E eu senti que ela queria me dizer, tipo, tia, eu podia ter feito mais e eu não fiz. Né? Mas, claro, alguns ensinamentos vêm com a vida, vêm com o tempo. Sim. Né? É o que, assim, ó... A gente vai amadurecendo, né? A maturidade, a evolução, tudo me trouxe, né? Essa percepção que eu tinha hoje. Não dá para julgar essas pessoas, Thor. Eles fizeram o que eles tinham para oferecer. Ok. Né? Não tinha mais que aquilo para oferecer. E eu vou dizer, sabe o que é doído? É porque, assim, ó, eu já fui tantas vezes na escola, eu fazia palestra para a gurizada, eu fazia palestra para os professores, a gente levava outras pessoas, a gente tentou muita coisa. E quando eu olho para trás, a gente fala, caramba, né, eu podia ter feito mais ainda, mas é isso, né? É o que deu para fazer naquele momento, naquele contexto, com aquela história, enfim. E ganhar, agora colher os frutos que estão aí, que estão acontecendo, então, né? era isso que eu ia chegar agora, Thor. O ponto de virada, quando é que você falou assim, quer saber... Eu tenho algo a mais que as pessoas talvez não tenham. Isso uma aqui, colmeia de ideias. Essa história da colmeia. Quando é que você falou, eu vou usar isso para ser uma fonte de inspiração para as outras pessoas? Quando é que veio esse insight? Bom, eu senti essas ideias há alguns tempos. Mas depois eu pensei em guardar para mim mesmo. E, enfim, eu ia dizer antes de você fazer essa pergunta, Franklin e Amanda... que aqueles tempos na faculdade, digo, na escola, na biblioteca, tinha um seu lado bom. Lá eu lia livros ícones dessa sociedade. Sabe quais? Bom, Miguel de Cervantes, Lewis Carroll, Rudyard Kipling. Aposto que acho que vocês dois e nem os telespectadores que estão nos assistindo sabem quem são, né? O Kipling eu já ouvi falar, mas eu não conheço o pensamento dele. Conheço. Essa é fácil. Miguel de Cervantes foi um espanhol que escreveu o grande Dom Quixote de la Mancha. Também conhecido como Dom Quixote, sabe? Aquele cavaleiro que era louco. Lewis Carroll, um grande ícone da literatura britânica, foi ele que escreveu o ícone da literatura que superou William Shakespeare e a Bíblia Sagrada Britânica naquela época, Alice no País das Maravilhas e sua sequência, o Através do Espelho, que eu acho que algumas pessoas não sabem do que se trata. É nele que estão de verdade os personagens como a Rainha Branca, a Rainha Vermelha, Tweedledee, Tweedledum e o tenebroso Jabberwock. Meu Deus, cara. Sabe todas essas coisas. De tanto que eu até memorizei até um trechinho do poema, o Jabberwock. Conta pra nós. Conta pra nós aí. Tem certeza? Sim, vai lá. Ai, a mãe condena. Era brilhos. As lesmolisas tovas rodavam em revio nos glemilvos. Minhas encais estavam as pintalouvas, e os momiratos davam grilvos. Cuidado com Jabberwock, meu filho. Boca que morde, garras que agarram. Foge da ave fel-fel e corre do flumioso capturandam. Assim como ele sabe esse trecho, ele sabe quase que o livro inteiro do Alto da Compadecida. De Ariano Suassuna. E o que eu mais gosto do Alto da Compadecida, né? São as suas trapaças, como... Digo, as trapaças de João Grilo, que é cachorro enterrado em latim, gato que descome dinheiro, gaita que revive morto, essas coisas. E antes da minha mãe ter falado por um bom ponto de vista, Rudyard Kipling foi um gênio da literatura. Nascido em Mumbai, que na época era uma colônia britânica. Foi sucessor literário de Charles Dickens, que escreveu o Conto de Natal. Você sabe que livro é esse? Sabe, aquele do velhaco que é visitado por 3 espíritos? Conta pra nós. Então... esse livro, essa história é uma história bem bacaninha pra assistir, assim. Tem uma adaptação na Netflix. Que se chama Scrooge. S-C-R-O-G-E, ok? Enfim, Rudyard Kipling ganhou o Prêmio Nobel da Literatura na época dele. E o livro que o imortalizou foi O Livro da Selva. Não sabe que livro é esse, não é? Não. O livro é um conjunto de histórias que se baseia, obviamente, na selva da Índia. E a maioria dessas histórias
era protagonizada por um filhote de homem que foi criado por lobos, tendo como mentores um urso e uma pantera, e que é perseguido pelo tigre Shere Khan, que anda ao lado do chacal Tabaque. Você sabe quem, né? Conta pra nós aí. O ícone Mowgli. O Mowgli, garoto. E eu acho que esses livros, como os de Monteiro Lobato, Ariano Suassuna, as lendas, a mitologia grega, como Perseu, Teseu, Odisseu, Hércules e Belerofonte, ou mitologias chinesas, como Su Yukong, o grande sabe-igual no paraíso, conhecido como o Rei Macaco. Me sentiram, que eu podia divulgar as minhas ideias, minhas histórias para diversas pessoas. E foi aí que eu comecei a minha carreira. Então esse aprofundamento, todo esse conhecimento, estas pessoas, estas obras, esses personagens, esses autores foram a sua inspiração. Bom, pode-se dizer que sim. Mais recentemente, eu acho que isso ficou mais claro para ele, né? Que poderia ser escrito, poderia ser criado histórias a partir desse conhecimento que ele foi construindo ao longo do tempo. Inicialmente, eu acho que quero contar uma história, né? Gosto de dinossauro, vou fazer um livro sobre dinossauro. Gosto da África, vou fazer um livro sobre a África. Mas a virada, eu acho que veio realmente agora nesse período de pandemia, em que o Rafa deu para ele um iPad e ele começou a fazer os desenhos, daí foram as animações, daí foi uma abertura, foi fazendo adaptações, e acho que foi isso, essa foi a grande virada. Entre outras palavras, as minhas primeiras minisséries foram adaptações de obras da literatura, como Mowgli, Rikki-Tikki-Tavi, que também é uma história do livro da selva. Sim, e você foi trazendo adaptações a partir do teu conhecimento. E também histórias assim, e também Alice, até chegar a minha primeira, né? Minissérie, que foi que tu fez, né? Minha primeira minissérie, editada e escrita originalmente por minha pessoa, cuja eu mesmo ando com um Tiranossauro Rex, que é, digamos que, com um problema chamado Problemônios dos Neurônios. Entendem, né? Sim. Esse é o conteúdo, é o personagem da sua minissérie. Também tem um Paquicefalossauro. Quer que eu fale qual é esse? Qual que é esse? Bom, imaginam mentalmente esse animal. Ele era bípede, com uma cauda grossa, braços curtos e uma cabeça dura. Pois esse é o motivo do nome dele ser Paquicefalossauro. O nome Paquicefalossauro quer dizer réptil de cabeça dura. A teoria dos paleontólogos é que esse crânio servia para isso. Para bater, para brigar. De outros indivíduos da mesma espécie. Enfim, esse personagem, esse Paquicefalossauro, o Coragem, é tipo o gênio maluco daqueles filmes de piranhas. Batatinhas. Enfim, ele sempre inventa umas invenções malucas e eu é que me lasco. Ou provavelmente sou explodido, transmumificado, ou congelado, ou apanhado, ou coisa do gênero. Sabe o que é muito legal? Na época de escola, na aula de literatura, de português, ele fazia durante a aula adaptações de clássicos infantis, recontando a história, colocando ele na história, e esses personagens que ele criou, que são dois dinossauros, um que é um T-Rex, esse que é o Paquicefalossauro. Eu consegui perfeitamente mentalizar e criar esse personagem na minha, com as características que você me deu. Valeu. E quando terminar, pode pesquisar o nome Paquicefalossauro pra ver como é o animal, pra vocês entenderem visualmente. Depois você mostra no seu iPad. É louco. Enfim. Então, ele fazia isso. Eu fazia releituras de algumas histórias, como, por exemplo, a de Rudyard Kipling, ou das lendas africanas, do menino Kirikou, por exemplo. Ou dos clássicos infantis também, ou de alguns outros clássicos infantis, como disse minha mãe. E daí ele fez isso, né, durante a escola e tal, e foi muito legal. Então, a questão do professor entender que, cara, esse garoto tem uma produção, tem uma coisa que pode levar ele aqui para um lugar legal. Vamos deixar ele produzir isso aqui. Desenvolver essa habilidade Vamos criar dele. Essa oportunidade para ele, em vez de aprender, de repente, alguma outra coisa...
ele vai ganhar mais fazendo isso. Eu vou corrigir depois, eu vou ler junto com ele, eu vou vou avaliar isso aqui. Enfim, isso foi muito importante. E eles amavam. Toda vez que eu escrevia, eles gostavam.